Olá, meus irmãos, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dando a paz que necessitamos, a harmonia que o mundo exige neste momento, nossa mente, nossa alma, nosso coração. Precisamos tanto de harmonia, de serenidade, de calma, para que a gente possa fazer as coisas certas e buscar, dentro do nosso modo de ser e de viver, contribuir para um mundo melhor. Vamos dar sequência aos nossos estudos compartilhados do livro Espírito de Verdade, hoje com o tema Mediunidade com Jesus. Mediunidade com Jesus é um texto de Eurípides Barçanufo e que nos remete ao Evangelho segundo o Espiritismo, ao capítulo 6, item 7. Vamos fazer a leitura do Evangelho e depois a leitura do Espírito de Verdade. Item 7 do capítulo 6 é uma fala do Cristo Consolador, não do Espírito Consolador, mas do Cristo Consolador. É o capítulo Cristo Consolador. E o item 7 é a seguinte a leitura. Sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhinhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busquei alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o, extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a lei divina. Amai e orai, sedes dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós. Por que me chamastes? Sou o grande médico das almas, o Espírito de Verdade que intitula este texto. Mediunidade com Jesus. Jesus, com toda certeza, é esse grande médico das nossas almas. É ele que tem um remédio certo que irá curar todas as chagas do nosso coração. E esse remédio, ele é simplesmente o Evangelho, o compêndio de ensinamentos que ele trouxe e deixou para a humanidade no período de tempo que aqui ele esteve encarnado entre nós. E esse remédio ele tem um objetivo que é extirpar dos nossos corações a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. A impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. Esse é o objetivo deste remédio. Esse é o objetivo do grande médico das almas, que tem o bisturi certo, o bisturi do amor, que há de fazer essa cirurgia moral na nossa vida, na nossa consciência, no nosso coração. Mediunidade com Jesus. Médium é todo aquele que serve de ponte, de intermediário, que faz um meio-campo. Aqui, esse grande médico das almas, ele faz a intermediação entre as nossas mazelas íntimas e uma plenitude
plenitude espiritual que somente no futuro, dependendo do esforço de cada um, mais cedo ou mais tarde, nós iremos encontrar. E Jesus traz essa possibilidade de fazer com que nós retiremos do nosso coração todo esse material corrosivo e que pesa na nossa intimidade e que nos impede de caminhar em direção ao mais alto. Médium é aquele que faz essa intermediação. Hoje nós temos uma concepção que médium, na condição espírita, é aquele que permite a espiritualidade se manifestar entre os homens. E nós vimos o Chico se intitular um burrinho que leva mensagem, uma ponte que liga duas extremidades. Aqui nós vamos ver que essa ponte que liga essas duas extremidades é Jesus, que está entre nós e Deus. Vamos passar para o texto do Eurípides para a gente dar uma clareada nessa reflexão. Mediunidade com Jesus. Qual é a nossa mediunidade, se a temos com mais ou menos ostensividade? Ela é com Jesus? Ela é com a vaidade? Com o orgulho? Com a prepotência? Ela é com os holofotes da humanidade? Ou ela é com Jesus, o guia e modelo da nossa humanidade? O roteiro a ser seguido. Então vamos lá na leitura do texto de Eurípides Barçanufo. Quem hoje ironiza a mediunidade, em nome do Cristo, esquece-se naturalmente de que Jesus foi quem mais a honrou neste mundo, erguendo-a ao mais alto nível de aprimoramento e revelação, para alicerçar a sua eterna doutrina entre os homens. Se ainda existe algum pensamento, corrente filosófica ou religioso que ironiza a mediunidade, Eurípides Barçanufo está falando aqui que a pessoa que mais honrou a mediunidade entre nós foi Jesus, o guia e modelo da humanidade, o Rei Solar, aquele que é o referencial para toda e qualquer religião do nosso campo judaico-cristão. É a personificação do bem, do amor. Então, Jesus, quando aqui esteve, ele foi o nível mais alto, o expoente maior. E é ele que nós temos que imitar nas nossas possibilidades mediúnicas. Buscá-lo, introduzi-lo e vivenciá-lo em nossas vidas. É assim que começa o apostolado divino, santificando-lhes os valores da clareaudiência e na clarividência entre Maria e Isabel, José e Zacarias, Ana e Simeão, no estabelecimento da Boa Nova. Maria e Isabel, nós sabemos que são duas personagens, né, da Bíblia. Maria, mãe de Jesus, e Isabel, mãe de João Batista. E Jesus faz essa possibilidade de clareaudiência e clarividência entre elas. Porque quando Isabel recebe Maria, o menino se mexe no seu ventre e ela fala assim: quem é que está anunciando grandes coisas? E quem é que fala que eu sou digna de receber a mãe do meu Senhor? E Maria, então, conversa com Isabel. É um diálogo que a gente vai ver que está narrado lá no livro Boa Nova.
está nos evangelhos de Jesus também. José e Zacarias. Zacarias, pai de João Batista, esposo de Isabel. E José, pai de Jesus, esposo de Maria. Ana e Simeão. Ana e Simeão são dois, vamos colocar assim, sacerdotes, ou dois assim profetas que ficavam ali no templo, né, esperando o Salvador. E os dois contemplaram Jesus menino. E quando os dois contemplaram Jesus menino, os dois praticamente se despediram daquela encarnação, porque a função deles era consagrar Jesus menino no templo. E segue adiante, estabelecendo-a na inspiração junto aos doutores do templo. Com 12 anos, Jesus foi ao templo, se rodeou de doutores da lei, falou da tradição do povo judeu, falou das leis mosaicas, dos profetas, e falou com profundo conhecimento daquele artigo que ali era refletido entre eles. E homens velhos e sábios, ao entorno de uma criança de 12 anos, que é assim que está escrito lá nos evangelhos, né? Jesus, então, abre a capacidade reflexiva a respeito das leis antigas, e eles ficam admirados, exaltando-a nos fenômenos de Caná, quando Jesus, deixa eu repetir aqui, exaltando-a nos fenômenos de efeitos físicos ao transformar água em vinho nas bodas de Caná, na festa. Quando acabou o vinho da festa, o dono da festa não, o noivo, né, o dono da casa, procura Maria e relata que o vinho havia acabado. E Maria, então, dirige a Jesus para que ele pudesse fazer algo. E Jesus fala assim, ainda não chegou o meu tempo. Mas mãe é mãe, né? Ela pediu que ele fizesse algo. E ela vira para o dono da casa, né, para o pai do noivo e para o noivo, fala assim, fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus manda então que enchesse 2 talhas de água e transforma a água em vinho, alterando a substância íntima daquele líquido, né, transformando em vinho de melhor qualidade do que o primeiro que fora servido. Honorificando-a nas atividades da cura, em transmitindo passes de socorro aos cegos e paralíticos, desalentados e aflitos, reconstituindo-lhes a saúde, ilustrando-a na levitação quando caminhava sobre as águas, dignificando-a na tarefa da desobsessão, ao instruir e consolar os desencarnados sofredores por intermédio dos alienados mentais que lhes surgem à frente. Então, Jesus dignifica a mediunidade na cura dos doentes, quando ele devolve vista a cegos, fazem os paralíticos andar, consola os aflitos, reconstituindo a saúde de muitos, inclusive andando sobre as águas e, além de tudo, esclarecendo espíritos perturbados através dos alienados, que nós chamamos hoje dos loucos ou psicóticos. Nesse momento, Jesus usa os seus, vamos colocar assim, os seus dons mediúnicos, mas na realidade a potência magnética da sua alma e o vigor da sua mente, a sua vontade ímpar entre nós, que é capaz de modificar as estruturas da matéria, alterando o roteiro até então ali, né, concebido no corpo daquelas pessoas enfermas e doentes, para que elas pudessem ver, pudessem andar, pudessem se curar mentalmente, e assim vai. Então, é aquele poder profundo de penetração no mais íntimo da matéria e reconstituindo o estado normal ou o estado de perfeição que era antes.
Vamos vendo aqui, glorificando a mediunidade na materialização e se transfigurando ao lado de dois espíritos radiantes no Monte Tabor. Jesus, ele, ao subir no monte para orar junto com Pedro, João e Tiago, dois espíritos, né, se materializam ao lado dele, lá é Elias e Moisés, e Jesus entra num estado de transfiguração, ele assume a sua personalidade lirial do espírito governador espiritual do nosso planeta, e naquela transfusão de energias entre ele e o ambiente, ele fica resplandecente de glória, mais iluminado do que a luz do sol. E ao seu lado se materializa João Batista, não, se materializa Moisés e Elias, a ponto de Pedro, João e Tiago presenciar este episódio, esse fenômeno. E elevando-se sempre no magnetismo sublimado, seja aliviando os enfermos com a simples presença, revitalizando corpos cadavéricos, multiplicando pães e peixes para a turba faminta, ou apaziguando as forças da natureza. Tudo isso foi assim, realizações que Jesus nos trouxe. Ele revitalizou corpos cadavéricos, multiplicou pães e peixes para a turba faminta e ainda apaziguou as forças da natureza. A gente sabe que esses dons mediúnicos simplesmente o potencial crístico desse espírito luz que é Jesus. Então, a mediunidade, a possibilidade de você intermediar essas energias, essa possibilidade de fazer esse intercâmbio entre nós, a humanidade de uma forma geral, e as forças superiores da vida. Com Jesus, essa possibilidade se eleva ao mais alto nível que a gente possa imaginar. Nas palavras de Eurípides Barçanufo e também nas palavras de Allan Kardec, que vai falar para a gente no livro A Gênese, que Jesus era médium tão somente de Deus, porque entre nós e Deus, somente Ele. Então, somente Deus poderia manifestar por Ele para nós. E confirmando o intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da eternidade, reaparece entre Ele mesmo ante os discípulos espantados, traçando planos de redenção que culminam no dia do Pentecostes. O momento inesquecível do Evangelho, quando os seus mensageiros convertem os apóstolos em médium falantes na praça pública para esclarecimento do povo necessitado de luz. O Pentecostes é quando Jesus, ali entre os 500, né, da Galileia, que vai falar ali, é o momento que desce, nos evangelhos fala línguas de fogo, mas são luzes e provavelmente espíritos que se manifestavam ali. E esses espíritos, eles praticamente despertaram os dons mediúnicos dos discípulos que ali se encontravam, mais os outros seguidores do Cristo, e eles começaram a falar em línguas. Por quê? Porque havia diversos estrangeiros naquela localidade, naquele momento, e eles começaram a instruir aqueles espíritos, aquelas pessoas, na língua deles, no idioma deles. Então, eles começaram a falar línguas. E é isto que Jesus fez, porque o seu poder magnético, o seu poder crístico, possibilitou essa abertura, esse intercâmbio.
né? E ele mesmo fez parte desse intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da eternidade. E ele mesmo apareceu. E depois ele se ascende ao céu. É assim que está narrado lá nos evangelhos, depois desse fenômeno. Como é fácil de observar, a mediunidade com recurso espiritual de sintonia não se confunde com a doutrina espírita que expressa atualmente o cristianismo redivivo, mas sempre que enobrecida pela honestidade e pela fé, pela duração e pela virtude, é o veículo respeitável da convicção da sobrevivência. A mediunidade é fácil de observar como recurso espiritual de sintonia, não se confunde com a doutrina espírita. A mediunidade, que é sintonia, Emmanuel vai falar que na base da mediunidade está o pensamento e o pensamento se sintoniza com os recursos que a doutrina dos espíritos nos oferece. É difícil se confundir. É difícil. Porém, ainda tem muitas pessoas que confundem muitas coisas, né? Se colocam na posição que ainda não alcançaram. E para exercer a mediunidade, temos que levar em conta que a lição fundamental é a humildade. Lembrando uma passagem que ocorreu com Chico e Emmanuel, quando o Chico tinha 17 anos de idade, em Pedro Leopoldo, e Emmanuel lhes aparece, né, numa visão, uma clara evidência, e Emmanuel vai direto ao assunto e faz a seguinte questão: estás disposto a trabalhar com a mediunidade? E o Chico diz assim: sim, estou disposto, mas se os bons espíritos não me abandonarem... E Emmanuel fala assim: de certo, nós não te abandonaremos, mas é necessário que você trabalhe, estude e se esforce no bem. Trabalhe, estude e se esforce no bem. E isso o Chico fez durante 70 e tantos anos. E isso o Divaldo tem feito até hoje, com mais de 70 anos também de mediunidade. Mas dentro do campo doutrinário, dentro do campo mediúnico no Brasil, nós encontramos alguém mais humilde do que o Chico, do que o Divaldo, do que muitos outros, Ivone do Amaral Pereira. Então a gente tem que lembrar que na base da mediunidade é o pensamento. Pensamento é sintonia, e sintonia está relacionada ao nosso sentimento, aquilo que nós fazemos emergir de dentro para fora. E se o nosso sentimento se está pautando aí em orgulho, vaidade, prepotência, arrogância, vitrinismo, né? A pessoa gosta de ficar na vitrine, aparecendo e essa sintonia pode fazer com que ele confunda o seu papel. Jesus não teve esse processo, porque ele era o Espírito Luz, né? Ele tinha essa convicção que a vontade dele era fazer a vontade do Pai. O alimento dele era alimentar a humanidade das boas novas do reino de Deus, mas acima de tudo fazendo a vontade do Pai. Bom mestre, o que devo fazer para ganhar o reino de Deus? Por que me chamas bom? Bom somente o Pai, mas mestre eu sou. Humildade, mesmo sendo o rei solar, governador espiritual do nosso planeta. E finalizando aqui, assim, pois, não nos agastemos contra aqueles que a perseguem através do achincalhe, tristes negadores da realidade cristã, ainda mesmo quando se escondam sob os veneráveis distintivos da autoridade humana, porquanto os talentos
mediúnicos estiveram incessantemente nas mãos de Jesus, o nosso divino mestre, que deve ser considerado por todos nós como sendo o embaixador, como sendo o excelso médium de Deus, o embaixador de Deus, o excelso médium de Deus. Mediunidade com Jesus, mediunidade e Jesus. Mediunidade com Jesus é a gente incorporar os ensinamentos do Cristo na nossa condição humana e transformar esse ensinamento como suporte necessário para que a gente saiba lidar com a nossa mediunidade. Quem a tem. Claro que Kardec vai falar que médium todo mundo é, né? Do mais ao menos, todo mundo é. Só que, assim, no termo restrito da palavra, na ostensividade, alguns. Como missão, raros. Então, no termo geral, todo mundo. No termo restrito, ostensivo, alguns. No termo missionário, poucos, raros. Mas, de uma certa forma, todos nós temos mediunidade, porque não há ser humano algum que não pense. E se pensamos, sintonizamos. E se sintonizamos, nós viramos intermédio de pensamentos e de sentimentos outros, de um lado para o outro. Com Jesus é diferente. Com Jesus tem luz, tem esclarecimento, tem fé, tem magnetismo, tem possibilidade de você direcionar o próprio caminho, sem passar por cima de ninguém. Uma outra questão. Mediunidade com Jesus é você se colocar na condição de servo. Servo é aquele que serve. O próprio Jesus, em um determinado momento, próximo de voltar para o mundo espiritual, se colocou como um servo, cingindo-se como um escravo e lavando os pés dos seus discípulos, e deixando a lição. Aquele que quer ser o maior de todos, seja o servo, aquele que mais serve. E às vezes a gente inverte essa proposta de Jesus, porque nós queremos ser médios e ser servidos pela bajulação alheia. E aqui Jesus nos recomenda, e Eurípides Barçanufo nos fala, Allan Kardec deixa bem claro, o Chico mostrou para a gente que ser médium com Jesus, ter uma mediunidade com Jesus é servir, é não ter tempo para si. Chico trabalhou 72 anos ou mais, se dedicando ao outro. Não tinha final de semana para ir passear num passeio de lazer, não tinha noite para descansar, não tinha horas para poder ficar ali escutando uma música, tocando piano, a coisa que ele mais gostava no mundo. Ele teve que abdicar do piano, porque ele tinha uma missão, servir a humanidade, dentro do escopo dele. E servir a humanidade nascendo numa cidadezinha pequenininha de Pedro Leopoldo, em 1910, no mais absoluto anonimato. E é assim que funciona. A espiritualidade superior não tem necessidade nenhuma de dar informação ou satisfação para a humanidade onde e quando os seus espíritos missionários irão nascer. Não tem essa possibilidade. Jesus e os seus prepostos, quando vão enviar um missionário, um Chico, um Bezerra, um Emmanuel, eles vão nascer nos lugares mais estranhos para a humanidade, mais escondido, no maior anonimato e talvez nas condições mais precárias. O próprio Jesus foi encontrar como bênção uma estrebaria entre os animais. O seu primeiro colchão foi uma manjedoura cheia de capim,
ou seja, um colchão de capim que ele encontrou. O Chico nasceu lá no interior de Minas, né? Lá não, aqui no interior de Minas. Nós não estamos fora de Minas, eu estou falando de Belo Horizonte. Bem no anonimato, Eurípides Barçanufo, que é o autor espiritual desse texto, nasceu em Sacramento, uma cidadezinha muito menor, e por aí vai. Não há necessidade de sair anunciando que X fulano vai nascer aqui, Y fulano vai nascer ali, fulano de tal já reencarnou, fulano de tal já desencarnou. A espiritualidade superior que trabalha com Jesus não traz essas informações. Quem traz essas informações traz pela própria cabeça, pelos seus próprios atos. A gente tem que ficar bem atento a essas coisas. Pegando uma fala de Haroldo Dutra Dias, a revista Caras, aquela que dá notícia dos famosos, só existe no plano da matéria, viu, gente? No plano espiritual superior, nada disso. Vai nascer muitos espíritos de escola. Confiamos nisso porque são as informações que nós recebemos com segurança e de pessoas dignas, fontes fidedignas. Porém, onde e quando, ninguém sabe, somente o Pai que está no céu. Mediunidade com Jesus é discrição, é trabalho, é servir, é serviço, é ser útil, é anonimato, é produção do bem. E o bem é aquele que você não espalha o seu nome, você espalha só o perfume da ação. Porque a única pessoa que precisa de saber das suas boas obras é Jesus, é Deus, é a espiritualidade maior. E a própria consciência no silêncio da renúncia. Muito obrigado, que Deus abençoe, guarde e que possamos extrair os valores. Claro que eu convido a todos a fazer a releitura do texto, porque às vezes eu tenho uma visão e vocês têm outra, cada um tem a sua forma de enxergar. Sou o grande médico das almas. Somente Jesus pode curar as nossas almas como médium de Deus. Muita paz e muita luz.